Bom dia, deputado Evair de Mello. Bom dia, Emílio. Alegria poder falar com você nessa manhã de terça-feira. Já estou aqui no nosso gabinete em Brasília, pronto e preparado. Estamos aqui organizando a pauta das votações da Comissão de Agricultura amanhã e, naturalmente, atento a tantas outras pautas que têm incomodado o Brasil. Olha, bom, deputado, antes da gente começar, a gente vai fazer uma breve apresentação do senhor para o pessoal aqui que está nos acompanhando. Nós estamos transmitindo essa live neste momento pelo Jornal da Cidade Online e pela VV8 TV de Campinas e região, né? E também pelo canal Emílio Kerber do YouTube. Bom, o deputado Evair de Mello, ele é deputado pelo Espírito Santo, está no seu terceiro mandato, né? E eu que tenho andado muito pela Câmara dos Deputados, que ando muito pela Câmara, eu percebo também a liderança que o deputado tem e o trânsito que ele tem entre todos os parlamentares. O deputado Evair de Mello, ele é considerado um dos nomes mais fortes da direita, que não é do PL. Tanto que, recentemente, houve um burburinho na Câmara de que ele ou o deputado Pedro Lupion, me deu um branco aqui, né, mas lembrei rápido, Pedro Lupion, seriam os mais indicados da direita para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. Então, o pessoal que está aqui nos acompanhando, observem e vejam a relevância do deputado Evair de Mello e o espírito de liderança que ele tem dentro da Câmara dos Deputados. Hoje, e recentemente, o deputado Evair de Mello, que já é um dos nomes fortes aí da FPA, que é a maior comissão da Casa, da Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar do Agropecuária, ele também agora é o presidente da Comissão da Agricultura. E aí a gente fez um convite para que ele viesse aqui, porque nós estamos aí numa tremendo de um impasse, para não falar outras coisas, em relação à questão do arroz que o governo federal está tentando importar. Bom, deputado, inicialmente, eu gostaria que o senhor só fizesse uma breve introdução, falando um pouquinho da sua vinculação com o agro, né? O senhor que também é técnico agrícola, como que começou a sua história com o agro, para que as pessoas aqui possam conhecer um pouquinho mais do senhor. Emílio, eu não sou do agro, eu sou da roça, literalmente, né? Eu sou lá do interior do estado do Espírito Santo, hoje sou morador do município de Venda Nova do Imigrante, lá nas Montanhas Capixabas, conhecido nacionalmente como capital nacional do agroturismo. Como você disse muito bem, meus pais são agricultores, seu Jair, mas dona Adelaide, do município de Conceição do Castelo, nas Montanhas, e eu tive a oportunidade de fazer escola agrícola. Fui secretário municipal de agricultura no município de Venda Nova, onde a família da minha mãe tem grande parte e onde me mudei muito cedo, e onde eu fui diretor de cooperativa e fui secretário municipal de agricultura. Depois tive a oportunidade de presidir o Instituto Capixaba de Pesquisa Agropecuária, que é o INCAPER, né, que lá no INCAPER é Extensão Rural e Pesquisa junto. Durante 6 anos eu presidi o nosso INCAPER, que inclusive é um trabalho extraordinário, mandar um abraço lá para todos os técnicos. Daí tive a oportunidade de presidir o Conselho Nacional de Pesquisa Agropecuária. Não sou tão velho assim, porque, na verdade, eu saí da roça aos 25 anos de idade. E, naturalmente, quando saí do INCAPER em 2014, eu já fui eleito deputado federal, os capixabas me deram o primeiro mandato, e desde o meu primeiro mandato eu estou aqui na Câmara dos Deputados, sempre titular da Comissão de Agricultura, e desde sempre frequentador assíduo e da mesa diretora da Frente Parlamentar Agropecuária, hoje, honradamente, junto com o deputado Pedro Lupião e Arnaldo Jardim, eu ocupo uma vice-presidência. E agora, a convite do meu partido e por indicação dos meus pares, eu assumi nesse ano de 2024, honradamente, a presidência da Comissão de Agricultura aqui da Câmara dos Deputados, num ano de muitos desafios. Naturalmente, a gente tinha uma pauta um pouco mais tranquila, mas dado as adversidades da economia, da política e também do clima, vai ser um ano desafiador, do qual eu estou me dedicando muito para que possamos fazer as entregas legislativas desse ano, qualificar bastante o debate, para que possamos dar as respostas que o agro precisa e merece. Então, e eu sempre conto paralelo a isso, mas profissionalmente, né, além de tudo isso que eu já fiz, profissionalmente eu sou classificador
e degustador de café, né? Por isso eu estou com a canecona de café aqui. São quase 30 anos de profissão, que eu me dediquei muito aí no Brasil todo, em alguns países. Me dediquei à questão da qualidade de café com muito orgulho. Fiz parte aí de uma geração que conseguiu fazer essa transformação dos cafés do Brasil, que eram só commodities, e hoje os nossos cafés especiais, os nossos cafés gourmets, têm uma relevância no mercado interno, mas com certeza também uma relevância muito importante, porque eu sempre trabalhei para remunerar bem os agricultores. E esse trabalho de café, do qual eu tive a oportunidade de participar durante anos no Brasil, dessa transformação, é um dos orgulhos da nossa carreira. E, naturalmente, continuo na profissão, né, de classificador e degustador de café, que a gente... Isso é igual tocar viola, a gente não para nunca, né? Então, é mais ou menos, rapidamente, essas são as nossas entregas aqui na casa. Já tem gente aqui falando, Edmundo, Heroélio, falando... Deputado Evair de Mello, presidente da Câmara dos Deputados já. Com certeza... esse é um assunto complexo, ó, que às vezes a eleição aqui na casa não é a eleição que funciona como naturalmente no nosso dia a dia, mas o mais importante, eu faço parte da oposição. A oposição está unida, organizada, ela sabe aritmeticamente o seu tamanho, né, ela sabe da sua importância, e a oposição ela vai ser muito importante na definição da próxima mesa. E, naturalmente, fico muito feliz que o nosso nome sempre é lembrado desse grupo da oposição para que alguém possa compor com a gente ou a gente possa compor. É preciso ter esse entendimento, porque a oposição não tem. Ela trabalha, nós estamos trabalhando hoje, naturalmente, para que possamos aumentar a nossa base para a composição da mesa. Tentando lembrar que a mesa você disputa os cargos, não é uma chapa como são outras eleições de outra diretoria. Portanto, existe espaço importante para ser ocupado. Se não, a presidência, a oposição vai estar unida e organizada para disputar outro espaço na mesa. Mas, do jeito que a coisa está indo da política de morro abaixo, não vejo nenhuma dificuldade da oposição crescer cada dia mais e ela chegar com um número suficiente para que o nome da oposição possa chegar à presença da mesa. E essa é a nossa dedicação. E, naturalmente, fico muito feliz aí, hora e vez, o meu nome pelo Partido Progressista, junto com o deputado Pedro Lupião, sempre é citado pela nossa dedicação, mesmo pelo nosso trabalho e, naturalmente, pela nossa fidelidade ao nosso princípio, aos nossos valores, não ter postura muito clara e definida. Isso facilita muito a vida aqui na casa. Muito deputado, às vezes, tem posições dúbias. Isso é ruim até para quem pensa no contraditório. Portanto, se ter posições firmes, coerentes, ser bem posicionado, isso dá segurança, inclusive, porque aqui é importante você cumprir aquilo que você tratou. Quando você tem posições claras e definidas sobre qualquer tema, isso traz transparência ao seu mandato e, naturalmente, traz confiabilidade nos seus pares. Bom, o deputado Evair de Mello, ele foi um dos poucos deputados de fora do estado do Rio Grande do Sul que, logo depois da tragédia que aconteceu com as enchentes lá na região sul, ele foi para o Rio Grande do Sul ver em loco o que estava acontecendo lá, né? Antes da gente falar do arroz, dessa situação do arroz, o senhor pode trazer um pouquinho dessa sua experiência, o que o senhor viu no Rio Grande do Sul, e se o senhor puder falar um pouquinho de como os produtores rurais foram afetados com a tragédia das enchentes por lá. Emílio, eu tenho uma ligação forte não só com o agro, mas com Defesa Civil, por eu ter sido secretário municipal e ter presidido o Instituto Capixaba, o INCAPER, no Espírito Santo, e na época eu fui o responsável na coordenação da criação do Serviço de Meteorologia e Acompanhamento Climático no Espírito Santo. Daí isso me aproximou muito, principalmente das catástrofes climáticas, dos extremos da seca ou dos extremos da chuva. O Espírito Santo, no ano 2009, 2013, 2014, 2020, foi fortemente atingido, e recentemente, inclusive em 2024, nós tivemos o Sul Capixaba completamente devastado. Então, naturalmente, quando aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul, eu esperei o mínimo de mobilidade, mobilizei a bancada gaúcha e, naturalmente, me desloquei para o Rio Grande do Sul, porque existem coisas que você tem que presenciar. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita à Indonésia, no pós-tsunami, né, que foi uma grande tragédia para a Indonésia, e depois também a oportunidade de visitar os Estados Unidos no pós-Katrina, porque, naturalmente, a gente não só como técnico, mas ligação à Defesa Civil, e como parlamentar, existe um aprendizado nessas tragédias. Naturalmente, você sempre aprende muito e muita coisa, até para que você, eu sempre digo, não cometer os erros velhos.
né? E imediatamente me desloquei para o Rio Grande do Sul e digo que não há foto, não há imagem, não há narrativa que possa fazer na mente de quem não esteve no Rio Grande do Sul o tamanho daquela tragédia. É algo realmente que impressiona e nos assusta. Eu já tinha, como eu disse, fui ao Katrina, fui ao tsunami na Indonésia, mas a dimensão territorial e a forma com que aconteceu no Rio Grande do Sul foi única. E realmente, porque as imagens muito fortes, às vezes, naturalmente, da Grande Porto Alegre, que é o perímetro urbano, e tem a capacidade de captar imagens até por um tempo um pouco mais longo, realmente, chamar o perímetro urbano, né, da Grande Porto Alegre, as águas que chegam na região metropolitana, foram as imagens talvez mais fortes, as imagens mais impressionantes, vamos dizer assim, até porque, naturalmente, toda a mídia é um pouco mais concentrada ali. Ali é como um perímetro urbano, que evidentemente as águas subiram, né, em função da maré tá alta, a lagoa não conseguiu desaguar no mar, o Guaíba e os rios menores chegaram com muita força e, naturalmente, trouxe aquelas imagens ali que vão ficar muito fortes e muito presentes no nosso meio. Mas tem uma destruição, eu chamo de destruição silenciosa, quando você sobe o Guaíba, né, aí você sobe o Guaíba, depois você vai para o Guaíba, depois você vai para o Taquaripo, Sinos, Pardo, Pardinho, você vai subindo os rios, as cabeceiras, você realmente vê cenas de destruição que eu jamais tinha imaginado. Eu digo aos brasileiros que os gaúchos precisam muito de nós, porque o Brasil precisa do Rio Grande do Sul. São cenas assim de você não ter palavras para poder argumentar. As imagens foram amplamente expostas. Estrela, Cruzeiro do Sul, começa lá em Santa Teresa. E quero destacar aqui, eu não tive presencialmente com a prefeita de Santa Teresa, mas eu ouvi depoimentos do papel e da importância que ela exerceu na coragem e na ousadia. Santa Teresa é uma das cidades, uma das cabeceiras de onde começou essa forte chuva. Desculpe, Emílio, eu me emociono quando eu falo do Rio Grande do Sul, porque sou agricultor também, né? Mas a atitude da prefeita de Santa Teresa de ligar para os prefeitos das cidades abaixo e dizer, olha, se preparem, porque daqui a 4, 6 horas a água que passou aqui vai fazer uma destruição em massa. Eu vi depoimento de inúmeros prefeitos que ela assumiu a responsabilidade. Numa hora dessa, tem muita gente que foge da responsabilidade. E a gente fica, mas se eu avisar que vai ter e não tiver, as pessoas vão, sei lá, vão falar mal de mim. Né? Nesses casos, prevenção é tudo. Né? E a atitude dessa prefeita de Santa Teresa, que eu não a conheci, não tinha oportunidade, ela estava de outra parte do município, e ela foi muito importante, principalmente para salvar muitas vidas. Depoimentos como, por exemplo, o prefeito lá de Cruzeiro do Sul, que ele disse, olha, se a prefeita não tivesse me alertado até com certa insistência, a gente é meio descrente nessas questões. Né? O tamanho da destruição da água em Cruzeiro do Sul, não fosse esse aviso antecipado, esse alerta antecipado, com certeza teríamos vitimado muito mais pessoas. Então, a atitude dos gaúchos, um povo voluntarioso, um povo trabalhador, um povo guerreiro, eu digo que a atitude dos gaúchos foi extremamente importante para salvarmos extremamente de vida. Eu vi um espírito de colaboração, de afirmação. Então, isso precisa ser ressaltado. Esse é um grande aprendizado. No momento como esse, é sim o voluntariado, é sim a atitude, é sim a decisão e prevenção extremamente importante. Então, essa é a primeira grande lição que eu repasso para todos vocês. O tamanho da destruição que nós vimos é algo realmente assustador. E talvez vai ser muito difícil de mencionar o impacto na agricultura. Os impactos urbanos das cidades, dos bairros destruídos, muito fortes, são muito significativos, mas o impacto do urbano, principalmente pela lixiviação do solo. A gente estudou lá na sexta série, na minha sexta série antigamente, né, as enchentes do Nilo, né, que após as enchentes do Nilo, as terras ficavam até um pouco mais férteis. A gente lembra, se você voltar no tempo, você vai lembrar um pouco disso. O grande problema da enchente no Rio Grande do Sul foi que por onde a água passou, a água ela não só fez a destruição física de infraestrutura, mas ela fez uma lixiviação, uma lavagem de solo impressionante. Regiões inteiras que perdeu aí 1 metro, 1,5 metro de solo, que foi embora. Então, o rio, que tinha 80 metros, 400 metros à sua margem, foi totalmente destruído porque ficou a primeira e segunda camada do solo, ela foi embora. Esse excesso de chuva, com certeza, lavou
regiões inteiras, que levou tudo que tinha de fertilidade. Então, além da destruição física, do ponto de vista visual, de levar o solo embora, da destruição de barranca, da destruição de barragem, infraestrutura, não dá para dimensionar essa lixiviação do solo, porque foi uma concentração de água realmente muito acima da média. Eu tive uma cena muito forte em Arroio do Meio, onde tem uma experiência, né, tem uma convivência com enchentes, o rio lá, mas a cheia histórica de Arroio do Meio tinha sido 14 metros acima do nível do rio, que já provocava uma destruição. As pessoas se prepararam para um pouco mais, né? Vou dizer assim, se é muito mais, se teve 14, vamos para 20. E a enchente, a cheia veio a 39 metros. Então você imagina o impacto não só da destruição física, e aí foi, né? Você pega desde Colina, você pega Roca Salles, você pega Arroio do Meio, você pega Mussum, você pega, enfim, você tem todas as margens desses pequenos rios. E depois no Vale dos Sinos também. Quando você pega, principalmente, a região mais baixa ali, você pega Três Coroas, você pega Igrejinha, é onde chega aquela água e essa destruição. Cidades como Sinimbu, por exemplo, que foi 100% do município inundado. Você teve outras cidades de destruição de bairros. Você pega Sinimbu, você tem uma cidade que foi 100% inundada. Você chegou lá, se você não tinha literalmente nada. Então, eu digo aos brasileiros, eu tenho recomendado, inclusive, a prefeitos, a engenheiros, aos CREAs do Brasil inteiro, aos profissionais de agronomia, de engenharia, de zootecnia, você que trabalha com infraestrutura, é pedagógico uma visita ao Rio Grande do Sul, é pedagógico. Você percebe que a infraestrutura, a estrada, a parte elétrica, construções, cidades inteiras precisam ser reavaliadas e vão ter que reconstruir. Então, eu quero pedir a vocês, até porque o Rio Grande do Sul tem uma região turística, né, que foi atingida mais embaixo, principalmente a região da Serra Gaúcha, a região de Videira, a região que produz muita uva, muito vinho, agricultura, é muito pedagógico. Então é preciso ver e conhecer, porque dificilmente, por uma combinação de fatores, nós tivemos ali essa camada de ar quente sobre o Sudeste, essa camada de ar quente sobre a Argentina, e ficou sobre o Rio Grande do Sul o único corredor para as nuvens passarem. Explicando didaticamente aqui sem uma imagem. Então, as nuvens quentes e úmidas, chamado da linha do Equador, que vão para o oceano, só tinha esse corredor para poder passar. E também com o aquecimento do oceano, mas as nuvens frias e úmidas do Atlântico, que também avançam sobre o continente, não conseguiu furar essa bolha de ar quente sobre o Sudeste, nem sobre a Argentina, e só tinha esse corredor para passar sobre o Rio Grande do Sul, e muito estreito. É como se furasse duas nuvens, só tinha esse corredor para poder passar. E ali foi esse encontro, né, essa combinação de fatores que resultou nesse excesso de chuva que teve por ali. Portanto, tem um impacto, o Rio Grande do Sul tem um impacto muito forte na economia do Brasil, em torno de 8% da economia é do Rio Grande do Sul, e 4% disso foi atingido. Mais de 400 municípios fortemente atingidos, mais de 100 municípios assim, terrivelmente atingidos e 70 municípios destruídos. Então, é uma imagem que eu fiz questão de ir até na condição de frente parlamentar agropecuária, já estava pré-eminente assumir a Comissão de Agricultura para poder repassar para os meus colegas parlamentares e os meus amigos brasileiros as imagens que eu vi no Rio Grande do Sul, do qual eu recomendo. Todo profissional de engenharia, de agronomia, de infraestrutura, da construção civil, de rede elétrica, uma visita ao Rio Grande do Sul é muito pedagógica. Com certeza, a nossa construção civil, construção de estradas, pontes, barragens, construções a mais de rios, precisam ser reavaliados diante dessa dor que nós tivemos desse aprendizado, dessa tragédia no nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Mas nós vamos reerguer o Rio Grande do Sul e o povo gaúcho, e naturalmente ressaltar de novo esse povo guerreiro. Fiquei muito impressionado. E eu quero destacar aqui, para poder finalizar, todo mundo ajudou muito o Rio Grande do Sul. Mas o que os catarinenses fizeram é algo emocionante. Esse conceito de um município da Santa Catarina adotar uma cidade do Rio Grande do Sul é uma experiência que nós não tínhamos vivido. Então, eu quero destacar aqui também esse espírito voluntarioso e de atitude do povo catarinense. Não fosse isso, talvez cidades estariam completamente sujas e imundas até hoje. Isso já trouxe essa experiência aqui para casa. A partir dessa atitude dos catarinenses, que eu não tinha visto ainda com esse aporte naturalmente lá,
nós já estamos em proposição, inclusive, para mexer no Pacto Federativo, que às vezes os limites políticos dos municípios não podem ser os limites de investimento. E prefeituras podem colaborar com prefeituras. Estados podem colaborar com... Não estou dizendo só em catástrofe, não, no nosso dia a dia. Então, com essa experiência que os catarinenses proporcionaram, já trouxe ideias para cá, nós vamos propor aqui, porque tem muitos municípios, às vezes, que é limítrofe de outro estado, e pode olhar uma estrada, não só na tragédia, mas o atendimento à saúde, o atendimento escolar, o atendimento de máquina, equipamento, às vezes fica restrito a questões do limite territorial que a política fez. E a verdade, a gente sabe que se você usar a Patrol mais 2, 3 quilômetros do município vizinho, né, se alguém que mora no município vizinho puder usar a unidade de saúde do seu município, às vezes ele está 3, 4 quilômetros da unidade de saúde do município vizinho e ele está 40 do seu município. A Patrol, às vezes, que vai fazer uma limpeza de uma estrada, se ela avançar 3, 4 quilômetros do município vizinho, traz um conforto e uma segurança. De certa forma, que a Patrol daquele município teria que andar 30, 40 quilômetros. Então, essa experiência dos catarinenses também foi uma experiência que eu trouxe muito importante. Com certeza, eu quero trazer isso aqui para casa, para que possamos reavaliar essa questão da efetividade de máquinas e equipamentos para atender municípios vizinhos, de forma que é olhar para o território e não olhar para os limites físicos que nós temos na política no dia a dia. Então, tudo isso é um pouquinho do relato que eu vivi, da nossa experiência, com certeza, do aprendizado que eu trouxe aqui para casa e repasso para os meus pares, para que possamos aprender por todo o Brasil. Deputado, e agora indo para a questão do arroz, era de fato necessário que o governo federal importasse arroz da forma como está fazendo? E aí a gente teve também na semana passada um leilão de arroz em que mercearias de bairro venceram lotes de licitação, locadoras de veículo, fábricas de sorvete, empresas que jamais tinham importado nada e acabaram vencendo um leilão dessa magnitude, aí na casa aí de milhões de reais. E o governo justificou tudo isso dizendo que é necessário para regularização nos preços do arroz no mercado interno. Aí eu pergunto para o senhor, ia faltar arroz? Era necessário fazer isso para regularizar os preços do mercado? E eu gostaria também de escutar os seus comentários aí sobre esse leilão, e depois na próxima pergunta, a gente vai falar ainda sobre a abertura da CPI do arroz. Olha, com certeza, essa decisão do governo de importar arroz, ela agrava ainda mais a tragédia sobre o Rio Grande do Sul. Gaúchos morreram, perderam suas vidas, muitos deles tentando salvar o próximo, muitos deles não tiveram minimamente a chance de ser socorridos diante do tamanho dessa calamidade. E o governo, ainda sentado sobre o caixão das vítimas, toma a decisão de aumentar a dor, o sofrimento e a morte de muitos outros gaúchos. E não mais aí, talvez, a morte da vida, a perda da vida, mas a se perder um sonho. E o governo importa um arroz que nós já dissemos que tem cheiro de morte e tem gosto de sangue, porque nem todas as vítimas do Rio Grande do Sul ainda foram sepultadas, ou muitas delas não foram nem encontradas ainda. E por que eu digo isso? Isso é mais grave do que parece. O governo se aproveitando, e é sim, se aproveitando dessa tragédia do Rio Grande do Sul. Se nós tivéssemos que ajudar alguém nesse momento, seria socorrer os nossos produtores de arroz no Rio Grande do Sul. Recentemente, eu estive no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, porque os produtores de arroz passaram, Emílio, 3 ou 4 anos vendendo arroz muito abaixo do preço de custo, né? E isso tem mais ou menos, talvez, uns 6 anos atrás, de 6 a 10 anos atrás. E essa dívida dos agricultores, ali do ano de 2015, 16, 17, essa dívida até hoje não foi paga. Portanto, os agricultores estão no processo ainda de pagamento dessas dívidas lá dos anos 2015, 16 e 17, que os preços estavam muito aquém, minimamente, dos preços de custo. E o governo se aproveita dessa tragédia para aumentar a tragédia dos gaúchos, naturalmente estendendo um pouquinho para Santa Catarina, são os estados com maior competência na produção de arroz, para fazer a sua politicagem de querer colocar alimento barato para quem consome às custas de quem produz.
Os estoques físicos de arroz são facilmente mensurados. E ficou muito claro, que não vai faltar arroz físico. Nós tivemos aí sim, na primeira semana, os primeiros 15 dias, talvez, uma atenção, principalmente pela questão de logística e distribuição. Mas, em momento algum, nem os estoques privados dos atacadistas, nem das cooperativas, dos produtores independentes, ficaram vazios. Vamos lembrar que 85% do arroz gaúcho já estava colhido. Nós temos uma área aproximadamente, vamos dizer, caminhando para 1 milhão de hectares. Mais de 850 mil hectares já tinham colhido. Se o governo que vai investir 7 bi, poderia, inclusive, adquirir esses arroz que ainda estão na mão dos produtores, na mão dessas cooperativas, comprar esse arroz até que não mais barato, pagar até um preço maior e fazer um fundo, inclusive, de recuperação da agricultura do Rio Grande do Sul. Tinha arroz físico, estoque para isso. E o governo toma essa infeliz decisão de importar arroz. E por que eu digo que isso é mais sério do que parece? Porque isso é quebra de contrato, Emílio. Isso é quebra de acordo. Você imagina o setor produtivo, qual é o estímulo que eu vou ter agora de investir em qualquer produção agropecuária, sabendo que o governo, a qualquer momento, para fazer politicagem, ele decide comprar de fora simplesmente para achatar os preços internamente, mas ele esquece que a agricultura é negócio a céu aberto e o agricultor não tem contra-cheque. Eu pergunto, qual é a capacidade de reação dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Nenhuma. Porque isso é uma forma covarde e sorrateira de você trazer os estímulos completos. Né? Se você tinha estoque físico, o governo torrando esses 7 bi, não seria uma hora, inclusive, de adquirir esse arroz que ainda estão armazenados nas cooperativas, nos armazéns, e fizesse lá os seus programas sociais, mas com arroz brasileiro, criando, inclusive, poderia criar um fundo, inclusive, ali, criar um teto de preço, vamos dizer assim, para que pudesse fazer essa chamada regulação de mercado com o estoque brasileiro, que nós temos estoque brasileiro. E aí, naturalmente, ele toma essa decisão de trazer um arroz, com certeza, de uma qualidade infinitamente inferior à qualidade do arroz que os brasileiros produzem. Uma origem suspeita, até porque os países que produzem esse arroz, da Ásia, naturalmente, têm autorização de moléculas que não estão autorizadas aqui. A gente sabe que a legislação trabalhista e ambiental nos países da Ásia, seja lá a Tailândia, seja lá a China, seja lá a Índia, seja lá a Indonésia, esses produtos, o rigor, né, na produção sanitária, trabalhista e ambiental, muito longe do rigor trabalhista brasileiro. Não tem nenhum produtor de arroz na Tailândia, na Indonésia, na China, que tem que deixar 20% da sua propriedade em APP e reserva legal. Legislação trabalhista não tem nada comparado com a nossa, não tem nada de legislação ambiental, o controle rigoroso que a Anvisa faz defensivo aqui, isso não é o mesmo rigor que se faz por lá, e o governo decide fazer essa politicagem, quase palhaçada, essa ousadia, e naturalmente faz esse fatídico leilão, quebra e eu quero ressaltar aqui a bancada gaúcha, principalmente, relutou muito com isso. Toda a bancada gaúcha está unida nessa pauta, porque era hora de salvar os gaúchos e não de matar os brasileiros. Então, e aí esse leilão, onde açougue, padaria, lava-jato, né, é um negócio horrível. Que sistema de compra é esse que alguém de uma borracharia, lá de padaria, já não Empresas que mudaram o capital social do dia para a noite. Não, empresas que não sabem nem o que é isso. Claramente uma manobra contábil e jurídica que viabilizaram só papel e documento, que não tem nenhuma expertise. Se tivesse necessidade de importar arroz, no Brasil, às vezes é preciso, realmente, quando você tem um alerta que vai faltar arroz, é preciso importar arroz de alguma origem, até uma origem, talvez, argentina, né? Na nossa América do Sul, são países muito competentes e seguros na produção agropecuária. Nós temos alguns embates, mas em algum momento são produções mais confiáveis do que a que vem aí. Naturalmente, foi sancionado as cooperativas, né? Os atacadistas brasileiros, que sabem fazer isso. Nós temos empresas de grande porte no Brasil que sabem fazer isso, né? Temos atacadistas, agora temos as cooperativas nossas de grande porte que têm expertise, conhecimento técnico, expertise, tem know-how de logística, de distribuição. Agora, você fazer isso da forma que foi feito,
Eu digo que essa do arroz vai se juntar com a MP 1227, deveria ser aí a importação do impeachment, da cassação e da irresponsabilidade. Volto a dizer, a quebra de contrato, né, que o setor produtivo vai ter no Brasil. Então, o governo, sem nenhuma necessidade física, porque foi simplesmente alegando a questão de preço de mercado, né, ele poderia ter feito essa regulação com o mercado interno, comprando arroz realmente dessa comprovação. E nós já vivemos essa experiência. 2016, 2017, a minha área técnica é um pouco mais de café e tem um fato muito curioso. E por que eu entrei nessa briga fortemente com os nossos irmãos gaúchos? Em 2016, 2017, o governo da Dilma, aquele fatídico governo da Dilma, decidiu importar café o Brasil com a mesma alegação. E nós conseguimos, na época, fazer esse impedimento. E quis o destino que quem estava com nós nessa luta fosse os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, representado na época pela bancada gaúcha e pelo senador Reis, na época deputado Reis. E numa reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil então perguntou: mas Reis, o que você está fazendo aqui? Porque você é produtor de arroz, você não é produtor de café, e olha a história, o que nos ensinou. O Reis disse: não, eu estou aqui sendo solidário aos produtores de café, porque um dia os produtores de arroz podem precisar os produtores de arroz podem precisar dos produtores de café. Né? Ele estava sendo profético, por isso que nós estamos nessa luta. E, na verdade, alguém está perguntando aqui da nossa limitação, nós estamos aqui instalando CPI, fazendo investigação, mas, infelizmente, né, o Executivo brasileiro está comunado, sim, com o sistema judiciário. Né? Nós conseguimos uma liminar para suspender esse leilão, mas ela foi derrubada aqui no STF, porque realmente o judiciário, infelizmente, nesse momento, tem um comum aí com o executivo, e de certa forma que está, eu volto a dizer, esse arroz tem cheiro de morte, tem gosto de sangue, é um lixo, né? É um resíduo, o mundo não tem essa oferta de arroz, é um arroz de péssima qualidade, origem desconhecido, tanto que o governo quer distribuir esse arroz, e pior ainda, né? E o judiciário não faz nada, quer vender esse arroz não para os atacadistas brasileiros, né? Para virar aí o arroz tio João, tio Patinhas, esse nome de arroz que a gente conhece. Tia Janja. Eu estou usando esse nome com uma forma carinhosa, né? Que a gente conhece aí, e quer transformar no Tia Janja, né? No arroz Barrabás, né? No arroz quatro dedos, né? No arroz mão grande. São as novas marcas de arroz. Colocar a logomarca do governo e ir para a prateleira para disputar, inclusive, com o setor privado, de uma forma covarde e sorrateira. E quer afetar esse arroz nas periferias de São Paulo, do Recife, de Salvador, do Rio de Janeiro, nas periferias, naturalmente, onde quer fazer a sua politicagem. Então, é lamentável. Estamos fazendo todas as forças possíveis, mas o parlamento tem as suas limitações. Nós queremos ressaltar a nossa luta e da nossa briga para defender o produtor rural brasileiro, defender os produtos brasileiros. E eu volto a dizer, esse assunto pouco tratado às vezes, a forma covarde e sorrateira da quebra de contrato. A agricultura é negócio a céu aberto e a agricultura não tem contra-cheque. Daqui a pouco ele vai importar suco de laranja, ele vai querer importar carne, ele vai querer importar soja, vai querer importar tudo porque ele quer fazer politicagem. Ao invés de baixar o custo do governo, fazer reforma administrativa, parar com as viagens desnecessárias, parar com o esquema dos Correios, parar com o rombo da Petrobras, naturalmente ele quer fazer aí essa politicagem para poder tentar mascarar o déficit da economia, que está um horror e que está um caos. E o governo que já tinha uma base gelatinosa, mas que com atitudes como essa está dissolvendo aqui na casa, ela está ficando gasosa, e eu espero que daqui possamos... Por isso a minha esperança do crescimento da oposição, para que possamos, inclusive, ter numericamente números para assumir a mesa, assumir os cargos importantes, e se for preciso ser traumático, nós vamos ser traumáticos, não vamos aliviar, não. Nós não podemos soltar a ponta do cabresto para esse governo. Esse governo, eu disse, desde a PEC emergencial, no arcabouço fiscal, desde a transição. Esse governo do Barrabás, do Lula, precisa de cabresto curto, precisa de corda apertada no lombo, porque eles não têm escrúpulo para quebrar o Brasil, para quebrar o setor produtivo, e, naturalmente, nós temos que fazer esse enfrentamento e levar esse alerta aos brasileiros. O rastro de prejuízo, de sangue que esse governo vai deixar, com certeza aumentará muito a tragédia nossa, do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, que agora vai levar essa tragédia, porque além de aumentar o drama financeiro e econômico dos gaúchos, também vai levar um alimento de péssima qualidade, comprometendo inclusive a saúde
dos nossos irmãos de todo o Brasil. Bom, deputado, e aí, para a gente finalizar, né? O pessoal aqui perguntando qual vai ser o posicionamento da bancada do agro e como está o andamento dessa situação aí da CPI do arroz, a CPI do arrozão. Vai para frente? O que o senhor acha? É necessário investigar o que está acontecendo? Nós já passamos de ontem de 100 assinaturas. A CPI do arroz azedo, né? O arroz acho que vai azedar. Nós temos muito ainda ações para poder fazer, estamos fazendo tudo que é possível, mas infelizmente o Judiciário, o Supremo, está muito comunado com o Executivo, então a nossa luta, nós não vamos desistir nunca. Os gaúchos exigem de nós essa força, até pelo seu drama, os catarinenses, pela força que estão passando. Vamos abrir um debate importante, vamos continuar questionando a questão sanitária desse arroz, estão pedindo inspeção, esse arroz ainda tem que passar por algumas questões sanitárias. Esse arroz não vai chegar semana que vem aqui, tem todo um protocolo, um procedimento. E tem muita coisa para poder fazer. Vamos fazer a CPI, é preciso investigar a forma, a sorrateira com que foi feito, saber dessa história do arroz lava-jato, do arroz padaria, do arroz peixeiro, né? Um negócio vergonhoso, né? Não tem como... Qualquer aluno de quinta série que sabe ler 4 palavras sabe que não foi uma forma decente e correta. A Conab tem que ser revirada de perna para o ar, vamos fazer todas as investigações possíveis. Esse presidente da Conab parece um cara altamente despreparado, desqualificado, meramente um operador político, ideológico. É uma vergonha o Brasil ter uma companhia como essa, presidido por alguém tão desastroso. Essa própria governança que o governo decidiu para o Rio Grande do Sul foi uma forma mais para se livrar de um elefante branco que estava aqui no Palácio, que para a gente indicar alguém com capacidade de dar respostas aos nossos irmãos gaúchos. Mas essa é uma prática que nós não tínhamos dúvida. Esse governo não tem escrúpulo, não tem quadro qualificado, não tem plano de governo, e de uma forma sorrateira e covarde quer se salvar de tudo a qualquer momento. Nós vamos rastrear o dinheiro, nós vamos rastrear esses pagamentos, tem muita maracutaia envolvida nisso, e eu quero fazer um apelo para que o Judiciário brasileiro nos ouça, nos escute, vê o nosso apelo, porque esse arroz é só uma ponta desse iceberg. Esse governo é especializado historicamente em corrupção, eles sabem fazer isso. Já estão quebrando os Correios, já pegaram o nosso superávit, que era de 50 bi, já estão empurrando 250 bi de déficit. Com certeza tem aí os preços fictícios do petróleo, com certeza caminho para quebrar a nossa Petrobras. As contas públicas já não ficam mais de pé. O governo, sem ter nenhuma capacidade. O plano Safra que vem aí, com certeza, juro alto, porque o governo não mexeu no déficit, o dinheiro está muito caro. E essa do arroz, ele quer, na verdade, como diz aqui na roça, é um ditado para pegar o almoço e pagar a janta. Ele quer mascarar uma realidade para o brasileiro que sabe que a inflação chegou, que o custo de vida piorou e que o governo só quer mascarar e quer entregar um arroz e azedo para poder enganar os brasileiros. Mas a percepção nossa é que a desaprovação desse governo cresce a cada dia mais, porque, mesmo em silêncio, mesmo a pessoa que vai adquirir esse arroz, hipoteticamente um preço menor, sabe que os caminhos que esse arroz chegou é uma forma covarde. E hoje é com arroz o arrozeiro. Amanhã pode ser com o produto da sua loja, o produto que você produz, e, acima de tudo, dessa irresponsabilidade. Portanto, nós estamos lutando com todas as nossas forças, temos limitações aritméticas, às vezes, do coeficiente. A CPI ela é importante porque é um debate de você expor, de você escancarar. A CPI nossa do MST cumpriu esse papel de escancarar esse compadrio do governo com esses invasores de terra. É uma investigação importante, é um fórum importante. Vamos trabalhar para coletar assinaturas, vamos trabalhar para forçar a instalação dessa CPI, porque nós precisamos de desmascarar a farsa, o roubo que a Conab participou dela nesse processo do arroz, e com certeza, com essa coisa do arroz, é só a porta de entrada para que possamos investigar tantas outras falcatruas que está metido esse governo. Deputado, e aí um último assunto. A gente viu no último final de semana a guinada à direita que vários países da Europa estão tendo depois das eleições de domingo, que elegeu os parlamentares do Parlamento Europeu. Né? O que o senhor acha, o que o senhor pode fazer de prognósticos também em relação ao Brasil? O senhor acredita que em 2024, nas eleições municipais, nós vamos dar mais uma guinada à direita?
e a gente tem chances de voltar a ter um presidente de direita em 2026? Olha, nós vivemos uma experiência brasileira no governo Jair Bolsonaro, que foi viver o gostinho do governo de direita. E, naturalmente, rompemos um ciclo de mais de 30 anos. O Paulo Guedes sempre nos ensina que esses ciclos políticos ele gastam um tempo para ter um amadurecimento. Por uma combinação de fatores, naturalmente, o Lula foi elevado. O Lula não claramente, sozinho e por mérito, não chegaria onde chegou. A Europa também, ela flertou com essa coisa desses governos um pouco mais populistas. E o próprio Estados Unidos passou por essa mesma experiência. O Chile está vivendo a dor lá. A Argentina também viveu isso. E já no processo seguinte começam a fazer essas correções de rumo. Então, já o Milei, para nós, foi realmente a primeira grande transformação que o mundo queria ver. Os argentinos, de uma forma corajosa, fizeram uma lição corajosa e ousada. E já estamos vivendo a experiência. O único país dos chamados países emergentes com curva de crescimento econômico do planeta, nesse momento, é a Argentina. E meramente por ter um governo da liberdade econômica, da transparência, da redução dos gastos públicos, o único país que está conseguindo repatriar recursos, inclusive, para investimento interno é a Argentina, e a Argentina estava literalmente no fundo do poço. Os americanos começam a acender por isso quando você olha para as pesquisas de intenção de voto, né? E o Trump, mesmo com aquela perseguição que o judiciário faz ao Trump, você percebe que os americanos que viveram a experiência do Trump querem experiência para a sua vida. E a Europa agora, que tem essa visibilidade global, nem a imprensa, a grande imprensa de massa, que às vezes quer acobertar, sabe que os governos populistas fracassaram e deram uma resposta massacrante. Foi assim, eu não digo que não foi deprimente, né? Você vê as cenas do Macron de uma forma covarde e sorrateira, destituindo o Congresso porque perdeu a eleição. Claramente percebe que esses governos chamados de esquerda são governos ditatoriais. O sonho deles é ser Maduro, o sonho deles é ser Fidel Castro, o sonho deles é essa América, essas ditaduras da América Central, do país africano. Portanto, é um forte sinal. Eu tenho andado pelos estados brasileiros, eu tenho certeza que já nas eleições municipais desse ano, nós vamos dar uma resposta muito forte e dura do caminho que nós queremos e vamos preparar o Brasil para que a direita brasileira possa voltar ainda mais unida, já com caminho percorrido, com muitas lições aprendidas, vamos voltar forte e unido para que a direita possa assumir novamente o governo brasileiro e possamos voltar a ter aquela luz de certeza e esperança de um país com liberdade econômica, com respeito, na verdade, às nossas diferenças, mas que nós queremos é menos estados, é menos Brasília, é mais Brasil, liberdade econômica, autonomia para levantar cedo, trabalhar e produzir e ser realmente um país de prosperidade, preservando os nossos valores cristãos, né, os nossos valores, as nossas tradições, honrando a nossa história e, naturalmente, ser essa prosperidade econômica que nós queremos. E esse caminho é o caminho da direita, por isso nós vamos seguir. A Europa está dando sinal e, com certeza, nós vamos seguir nessa mesma direção. Bom, deputado, então, para finalizar aqui, a gente está só deixando a promoção do livro A Cara da Nova Direita hoje, véspera do Dia dos Namorados, por apenas R$50, com frete incluso para todo o Brasil. E aqui você vai também encontrar o deputado do Espírito Santo, Evair de Mello. Vai conhecer um pouquinho da história dele e também um pouquinho mais de como ele pensa e se posiciona politicamente. Deputado, muito obrigado pela sua participação e a gente espera poder convidar o senhor mais vezes aqui. Obrigado pela oportunidade, agradecer a todos os brasileiros que nos acompanharam, saber que aqui na Câmara dos Deputados, no Senado, ainda tem homens e mulheres honrados que fazem o enfrentamento da moral e da ética desse desgoverno que está posto aí. Enfrentamento todo dia, tem muito assédio moral, tem muito assédio financeiro, mas tem gente aqui que tem vergonha na cara, princípios e valores, não vai ceder nenhum espaço para esse governo e vai honrar os verdadeiros brasileiros, que honra Deus, pátria, família e que honra essa grande nação da ordem, do progresso, da prosperidade, que é essa nação chamada Brasil. Aos gaúchos catarinenses, o nosso abraço, a nossa solidariedade, nós estaremos aqui de pé e apostos, lutando pela nossa liberdade, pela nossa verdadeira independência. Obrigado, Emílio, pela oportunidade.